24 e 28. Não sei se os irmãos estão aí com suas apostilas ou seus PDFs apostos, mas vamos seguindo aqui. O Arthur vai colocar o slide ali para a gente. E essas perguntas de hoje, elas têm a ver com o credo apostólico. Os irmãos devem conhecer, né? O credo apostólico, ele está muito presente na Igreja Católica, né? Quem já não viu os católicos ali recitando o credo apostólico como se fosse uma reza, né? Uma repetição. E eles decoram mesmo, e às vezes a gente, por falta de estudar o credo apostólico e por falta da gente também decorar, né? Talvez a gente possa pensar que é coisa deles, mas não. O credo apostólico é uma confissão de fé resumida, cristã, faz parte da nossa doutrina também. E antes de entrar nas perguntas, eu gostaria que nós lembrássemos um pouco do que é o credo apostólico. Eu acho que está a projeção aí, né? Pode passar? Sim. Aí estão, vamos passar na sequência aí, os 12 artigos fazem parte do credo apostólico. Talvez você saiba de cor, talvez não, porque realmente nós não batemos nessa tecla aí. Eu creio que seria muito bom, né, que a gente decorasse, não para usar de forma repetitiva, como uma reza a cada dia, mas porque isso aqui resume a nossa confissão de fé. Isso aqui resume no que nós cremos, resume o cristianismo, né? Os postulados ali, as afirmações nas quais nós cremos. E eu vou ler uma por uma aqui esses 12 artigos, né? Então o credo é formado por esses 12 artigos. Aí o primeiro: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nós podemos ver que cada uma dessas afirmações realmente é do que nós cremos. 2. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, unigênito, nosso Senhor. Creio que o nosso Senhor foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Aqui já nós vemos, né, a Trindade essas primeiras afirmações. Deus Pai, Jesus Cristo, e o 3 fala da obra do Espírito Santo. Então está aqui o Deus triuno no qual nós cremos. 4. Creio que Jesus Cristo desceu ao Hades. Isso aqui um pouquinho nós vamos fazer um comentário sobre essa afirmação aqui, que pode ser confusa para nós, né? Aquelas especulações, né, de que Jesus, depois que morreu, desceu ao inferno e salvou gente lá dentro. Tem umas teorias aí que não são bíblicas, mas essa afirmação aqui, nós vamos ver o que Calvino mesmo dizia sobre isso aqui, né? Que Jesus, depois de morto, ele de alguma forma foi lá no local, no lugar dos mortos, né? Não necessariamente que ele desceu ao inferno. 5. Creio que ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. 6. Creio que o Senhor Jesus subiu ao céu e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e ele está lá junto a Deus Pai, aguardando, né, o momento em que ele virá para julgar vivos e mortos. E tem essa observação aí. Não sei se os irmãos conseguem ler pelo tamanho da letra, mas diz o seguinte: aqui se revela a crença no juízo final, quando a misericórdia divina em Cristo Jesus nos justificará definitivamente, acolhendo-nos em seu reino eterno, mas a sua justiça se fará perpetuamente contra os réprobos, designando-lhes o tormento imitigável. Então, é o que nós entendemos aí como céu ou inferno, vida eterna ou morte eterna, e nenhum homem pode escapar de uma desses dois destinos. 7. Creio no Espírito Santo.
Creio na Igreja Universal. Nós cremos naquela igreja invisível, da qual faz parte todos os salvos, desde Adão até o último salvo, a última pessoa que será salva antes da vinda de Cristo. Essa é a Igreja Universal, conjunto de todos os salvos. Creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo e, por fim, na vida eterna. Então essa é a mais popular síntese do que nós cremos, das confissões de fé, é a mais resumida. Ela é bem antiga, ela vem lá desde o início, por isso que o nome, Credo Apostólico, ela vem lá desde o início. E nós vemos que aqui se resume mesmo, tudo que um cristão deve crer. Isso aqui é como se fosse uma afirmação, é algo que nós afirmamos e nós confessamos que cremos nisso, e é a base da nossa fé. Sem qualquer uma dessas 12 afirmações aqui, nossa fé já seria um pouco deficiente, Imagina um cristão que não crê no Deus da forma que a Bíblia fala, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também que apesar de 3 pessoas, é um só Deus. Imagina um cristão que não crê aqui na ressurreição e vida eterna. Como é que seria a vida, Paulo fala um pouco em uma das suas cartas sobre aqueles que não tinham esperança de uma ressurreição. Então a vida se resumiria nisso aqui, e para nós não faz sentido. Nós esperamos a ressurreição e uma vida eterna, juntamente com a Igreja Universal. Então lembrando, depois de lembrado o que é o credo, nós vamos então para as nossas perguntas. Isso aí é a pergunta número 24. Em quantas partes se dividem os artigos do credo? Aqui é o seguinte, nós vemos que tem 12 artigos, mas no geral se divide em 3 partes, e a resposta nós também já vemos aí. Primeira parte, de Deus Pai e de nossa criação. A segunda parte, de Deus Filho e de nossa redenção. E a terceira, de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Então nessa resposta nós vemos já sobre a Trindade e sobre os papéis de cada uma das pessoas que compõem a Trindade. Deus Pai ligado à criação, Deus Filho, a nossa salvação, nossa redenção. Nós sabemos que a obra redentora foi feita através dele. E a terceira, o Espírito Santo, e o papel dele, que é a nossa santificação. Então é uma obra completa, é uma obra toda realizada por Deus, e dentro da divisão, da economia da Trindade, aí, como nós chamamos, o papel de cada uma das pessoas. E aí nós temos uma síntese, um pequeno comentário sobre algumas coisas que tem a ver isso, como Deus se revela nas 3 pessoas da Trindade, aí está dizendo da ordem trina, como Deus se revelou. E é por isso, por causa da revelação que Ele próprio fez, que nós compreendemos isso. Imagina se nós não tivéssemos aqui a revelação de Deus nos mostrando a Trindade. Ele próprio quis se revelar, e Ele revela que são 3 pessoas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí diz aí que mostrou, a revelação nos mostrou inicialmente a pessoa do Pai, depois a do Filho, finalmente do Espírito Santo. E nós, quando nós vemos a Bíblia e a ordem, na qual ela foi escrita, nós vemos que no início Deus se revelou, aí temos a história ali desde Adão, Deus se revela aí de início. Depois vemos os patriarcas, Deus vai se revelando, Deus Pai, e já dando pistas do Deus Filho que viria, como uma promessa, o Cristo que viria, e está lá desde o de Gênesis, quando Deus fala
do pecado de Adão e Eva e pune o pecado deles, ali Deus já anuncia, né, que um dia a sua descendência pisaria a cabeça da serpente. Então, pequenas revelações de Cristo que são feitas no Antigo Testamento, paulatinamente, e depois com a vinda dele nós temos a revelação do Filho, seu papel redentor, salvador. O Espírito Santo, né, como santificador e consolador. Nós também vemos, né, a ação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Nós vemos o Espírito Santo na vinda de Cristo, né, no batismo dele, por exemplo, né, quando uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba está presente ali no batismo dele. Mas especialmente Cristo, quando ele morre e ressuscita, antes da partida dele, ele anuncia, né, a vinda do Espírito Santo. E vemos o papel do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que Cristo falou, e é o papel que ele tem hoje também, né? Ele nos faz compreender a palavra, ele nos faz aplicar a palavra. De certa forma, é o mesmo que Jesus falou, né? O Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. Ele é o consolador no sentido de que Jesus se ausentou e ele nos consola, né, nessa ausência. Ele continua conosco, né, o Deus presente na nossa vida, mesmo após a partida de Jesus, que era o Deus conosco, né? Diz aí que essas funções e papéis, porém, não são independentes nem individualizadas, pelo simples motivo de que Deus é um só, né? É um mistério para nós compreender isso aí. Ou seja, nenhum deles tem um papel exclusivo, né, individual. De certa forma, os três, por serem um só, estão envolvidos em todos esses papéis. Mas ele se mostra a nós, né, individualizando cada um, apesar de nada ser individual, né? Tudo ali é comum entre eles. Um tem a ver com o papel do outro, né, na realização dessa obra. Aí diz aí, pois Deus é uno, embora em três pessoas distintas. O Deus trino é, em última análise, um Deus só trino. Ele é o Criador, ele é o Redentor e é o Santificador. E nós vemos isso no credo, né? Nas afirmações do credo. Vamos para o ponto 2. Aqueles que creem em divindades falsas e em líderes paternos carismáticos supõem possuir muitos pais e assim os chamam. O Filho de Deus, gerado em Jesus Cristo, tem somente um pai. Vamos abrir nesse texto, Mateus 23, 9. Aqui quando fala os que creem em divindades falsas, em líderes paternos, né? Nós vemos muitas religiões aí que colocam o líder religioso como uma espécie de pai, né? E aqui nós vemos, por exemplo, a Igreja Católica tem os padres, né? Nada mais significa do que pai. Mas diz aí que o próprio Jesus, ele tem apenas um pai, e nós também, por isso. Alguém pode ler Mateus 23, 9, bem alto? A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Uhum. Apenas um pai é o nosso pai, né? Jesus tem apenas um pai, e nós, como estamos em Cristo, somos adotados, e agora a partir de então também temos o mesmo pai por adoção, que é o próprio Deus. E aqui o ponto 3 diz algo interessante. Dos incrédulos, aqui tem uma divisão, né? Dos crentes e dos incrédulos, dos que têm comunhão com Deus e dos que não têm. Dos incrédulos, ele é pai por criação, no sentido de que também foram criados por Deus. Então tem muita gente que não é crente, que não tem comunhão com Deus, que não tem nenhum
nenhuma ligação com o próprio Jesus, não foi justificado por ele, mas também que chama Deus de Pai, né? Nós vemos muito isso aí. Acha que Deus é Pai de todos no sentido de salvação, mas aqui tem uma distinção. Dos incrédulos ele é Pai por criação, mas dos crentes por redenção e por adoção. Então ele nos criou como criou a todos os homens, porém, como ele resolveu escolher alguns para salvação, e pela graça dele, né, por obras simplesmente dele, sem nenhuma participação direta nossa, nós simplesmente somos alvo do amor dele, somos salvos por ele. Em última instância, nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. Até a fé e até mesmo as boas obras, a palavra de Deus fala que vem dele, né? Foi ele que nos deu, foi ele que preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Ou seja, de nós mesmos não vem nada que contribua com a salvação. Então ele resolveu nos salvar pela graça dele, mas aí ele se torna nosso Pai, agora, no sentido da redenção, né? No sentido de nos adotar mesmo para fazer parte da família dele, como filhos adotivos, a família eterna dele, né? Então nós podemos, com alegria, com tranquilidade, chamar Deus de Pai, no bom sentido da palavra, né? Até aí, a pergunta 24, ela se encerra aqui, nós vamos para 25, mas se alguém tiver algum comentário, alguma questão a respeito da pergunta 24, é a hora, fique à vontade. Resumindo aqui, né? Pergunta 24. Pergunta é sobre quantas partes se dividem os artigos do credo. 3 partes, cada parte falando de uma pessoa da Trindade. Vamos para 25. Se há somente uma essência divina, como nós vimos, né? Se Deus é um. E aí nós vamos ler alguns desses versículos aí daqui a pouco. Qual a razão dos 3 nomes? Pai, Filho e Espírito Santo. Por que que Deus, sendo um, ele fez questão de se revelar como 3? Ele poderia não ter feito isso, né? Ele poderia continuar simplesmente a revelação de Deus Pai, como desde o início do Antigo Testamento, e a gente nem saberia, né, que existiam as outras 2 pessoas ali. Então, por quê? Qual a razão dos 3 nomes? Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos para a resposta e depois nós vamos percorrer alguns desses textos aí. Não todos, porque são muitos, né? Você pode ver na resposta que são inúmeros. A resposta, porque é assim que Deus se revela em sua palavra. De maneira que as 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Então a resposta ela não é simples, porque nós não temos mais detalhes, né? Então ela é direta e é meio simplista, né? Porque é assim que Deus se revelou. Qual a razão dos 3 nomes? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus quis se revelar dessa forma. E em última instância aqui é a vontade dele que nós conhecêssemos isso. E aí nós passamos a conhecer isso aí na resposta. Ele é um, de maneira que as 3 pessoas distintas são o único, e é o verdadeiro e eterno Deus. Lendo alguns versículos aí, nós vamos compreender um pouco melhor. Primeiro vamos ler alguns desses versículos que está na pergunta, né? Porque mostram Deus sendo um. Vamos lá, Deuteronômio 4:6, e os irmãos podem ir abrindo, tá? Deuteronômio 6:4. 6:4. E algum outro irmão já abra lá em Efésios 4:6, aí sim. Pode ler o primeiro? Pode ler. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Deus.
Nós vemos desde os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou não terás outros deuses além de mim. O segundo que está em Lucas, ou está em Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uhum. E ainda vamos ler um último aí, que está lá em 1 Coríntios 8, versículos 4 até o 6. No tocante à comida santificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Versículo 6. Uhum. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Uhum. Então é um só Deus, um só Senhor, e a gente vê que nesse último, né? O Deus Pai é o único Deus, o Deus Filho é o único Senhor, são um só, né? Isso aí mostra que Deus e o próprio Filho são um. Vamos agora para alguns desses versículos da resposta do 25, que mostram as pessoas distintas. Vamos começar lá para o Antigo Testamento, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados do coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Uhum. Interessante que ele está no Antigo Testamento, né? E Deus já dando mostras da Trindade aí. Aí fala do Espírito Santo e do próprio Jesus, né? Que é o ungido que veio proclamar tal. Que viria, né? Hoje está no passado, mas naquela época ainda era profecia. Mas é revelação de Deus a respeito das pessoas da Trindade. Lucas 4:18. Uhum. Vê que é o mesmo conteúdo, né? Lá do livro de Isaías, agora já concretizado. Então, o Espírito de Deus está sobre mim. Temos aí a Trindade. Vamos lá. Ainda Isaías 48:16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei esse segredo desde o princípio, desde o tempo que isso tem estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Da mesma forma, né? Mateus 3:16 e 17. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como bomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É importante a gente passar por esses textos, porque existem hoje, né, religiões que não aceitam a Trindade de Deus. Algum irmão já viu alguma dessas aí? Tem um em especial que visita nossas portinhas, né, batendo lá no domingo, que não creem que Jesus, por exemplo, é Deus. Jesus é o próprio Deus, que Jesus faz parte da Trindade. Nesse contexto do livro aí está a Trindade também, né? Jesus batizado, o Espírito Santo descendo e Deus falando que
Aham. No mesmo capítulo aí, versículos, no mesmo livro, né? 28 e 19. Mateus 28 e 19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aham. Então é recomendação, né? Os discípulos precisam compreender que Deus é triuno. Vamos lá mais para o final, 2 aos Coríntios 13, 14. Esse versículo que foi lido agora, tipo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fiquei pensando agora, quando a gente ora, a gente fala o nome de Jesus. A gente não fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem algum... Tem outros versículos, né, que falam, por exemplo, tudo que pedirdes em meu nome, Jesus falando, né? Ser-lhes-á concedido e tal. Aqui eu vejo que esse versículo que foi lido ali tem a ver com a compreensão do cristão, né? Fazer discípulos, batizando-os, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali não está falando exatamente da oração, né? Jesus ele afirma, né? O que pedires em meu nome será concedido. Porque Jesus, quando ele conclui a obra redentora dele, é como se nós estivéssemos agora unidos a ele, sabe? Ele como filho verdadeiro e nós ali debaixo da asa dele. É como se a gente estivesse agora debaixo da sombra do próprio Jesus. Quando a gente ora pedindo em nome de Jesus, Deus Pai aceita a nossa oração porque Ele vê que tem uma cobertura, né? Jesus, Ele nos pegou para Ele, como se agora nós tivéssemos perante Deus na mesma condição de filho por Ele. Também tem um versículo que fala, quer comais, quer bebais, né? Ou façar outra coisa qualquer, fazei meu nome, também é em nome do Senhor, tá? Eu não lembro bem se fala no nome de Jesus ou se fala fazer isso para a glória dele, né? Não é em relação à oração. Mas quanto à oração é isso, a gente depois da salvação de Jesus, Ele nos comprou, né? Ele pagou o preço, é como se agora a gente fosse patrimônio dele. Quando Deus ouve nossa oração, Ele na verdade está considerando o próprio Jesus. Então é como se Ele fosse aquele caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade, é como se a gente tivesse ali. Alguns textos na Bíblia falam nele, né? Nele, como se a gente tivesse contido no próprio Jesus, como se a gente agora fizesse parte dele. Em vários textos, né, a gente vai ver nele fostes salvos, e nele é como se a gente agora, quando Deus olha, ele vê o próprio Jesus e nós estamos ali contidos agora, né, nessa filiação por Ele. Por isso que a oração em nome de Jesus. Qual que é o outro que eu pedi para abrir? 2 aos Coríntios 13, 14? Não tem. Vai ter o 3. Tem o 13, mas só falta o 13. Tem 14. Tem não. Não foi digitado então aqui pelo autor errado. O 13, lê. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Exatamente. Então aí a gente já tem, né, uma compreensão boa do que é isso, né? O Deus triuno revelado. E a gente percebe que não existe uma divisão de tamanhos, né? Deus Pai é o grande, Deus Filho é o mais ou menos ali, Deus Espírito Santo é o restinho que sobrou e faz um papel menor, não. É um só Deus. Isso aí, quando a gente compreende que é um só Deus, a gente vê que não existe diferença de
de autoridade, não existe diferença de poder, não existe diferença de tamanho. Então, isso aqui não existem três pessoas. A gente às vezes olha as coisas, né, da Bíblia pela ótica nossa, como pessoas aqui mortais, né, que quando a gente vê pessoas aqui, né, uma família, por exemplo, tem eu, a Gisele e os meninos, alguns são crianças, né, existe uma divisão de tarefas com hierarquia, mas no caso de Deus, é o mesmo Deus, e como a gente viu, nenhum tem um papel isolado, né? Nenhum tem um papel que é só dele ali, tudo meio que se confunde entre os três, né? Por exemplo, no papel da salvação a gente vê que tem os três presentes ali, né? Apesar de Jesus ser o Cordeiro, que por ele, por meio dele, do sacrifício dele, nós fomos salvos, mas os próprios versículos que nós lemos ali, do batismo dele, por exemplo, nós vemos que na vinda de Cristo, no papel dele aqui, Deus Pai, Deus Espírito Santo estavam agindo o tempo todo juntos ali, né? Só que na católica, eu aprendi que são três pessoas realmente distintas. Isso a gente crê também, né? São três distintos, mas não existe uma hierarquia, uma diferença de tamanhos. São distintos, né? Cada um tem sua própria pessoa, mas é um só Deus. Sendo um só Deus, não tem como fazer uma divisão de tamanhos. Sim? A questão, acho que mais difícil para a gente compreender é que são três pessoas, mas é o mesmo ser, né? Hoje, se a gente olha para nós, na nossa perspectiva, da maneira como a gente compreende as coisas, quando a gente fala três pessoas, a tendência é a gente pensar em três seres diferentes. E sendo eles juntados, não é isso. Deus, ele é único e ele se manifesta de três formas diferentes, mas a substância, né, dos três, ela é a mesma. Então é o mesmo ser, indivisível, inseparável. Não dá para separar Jesus de Deus, nem o Espírito Santo de Deus e de Jesus. Eles são indivisíveis e inseparáveis. Deus é um ser simples, não pode ser quebrado, ser dividido. Só que ao mesmo tempo ele se manifesta em três pessoas diferentes. E isso para nós, para os seres humanos, acho que é algo que a gente só compreende realmente pela fé. Sim. Na Trindade. A gente tá acostumado a ver coisas físicas, né? Mas se a gente pensar que Deus ele não é físico, ele não tem substância, ele é espírito. E a palavra distinta, São... em português por aí? Não, mas são... Aí, esse é o mais interessante. São três pessoas distintas entre si e são um só, da mesma substância, o mesmo poder. A gente pode ver que desde o Gênesis, né, eles conversam entre si, né? A gente vê o relato de Gênesis, vê no Novo Testamento também sobre a criação. Eles estão lá conversando, né? Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A gente não consegue compreender como é um, porque nós não somos capazes de compreender coisas que não são visíveis, materiais. Ramos, esse negócio de que é tudo, não é nada material. No artigo 6, que fala que Jesus está à destra do Pai, não é material também? A gente sabe que Jesus, ele se fez carne, né? Jesus, ele virou matéria, né? Sim, humano. E ele não deixou de ser. Isso é interessante. Quando ele foi com o corpo e tudo, né? Então ele está lá com o corpo dele. Ele é ser humano. Ele não deixou de ser, não. Tanto que ele vai voltar e vai continuar sendo ser humano. Então, é uma coisa que a gente não compreende também. Porque ele é o próprio Deus, continua sendo, mas ele resolveu, né, nascer como ser humano. E não tem nada na Bíblia que nos fala que ele deixou de ser. Mas o céu não é material, tipo, ele tá... Não tem como a gente entender. Tem coisa que a Bíblia dá uma pista, mas não explica como, né? Então, aí que vem a fé que o irmão falou, né? Tem coisa que foi feita a gente não entender mesmo. E tem religião que dá explicação para todas as coisas. E por isso tem gente que vai para lá por causa disso. Eles têm a resposta.
É, Mas tem, assim, não deixou a resposta exata na Bíblia, a questão de você vai compreender Deus em sua totalidade. não tem como. A gente é muito pequeno para isso. Pode falar. Mas a Bíblia mesmo diz que aquilo que Deus quer que nós entendamos está ali claramente para você Sim. entender aquilo que a Bíblia não escreve. É, Procura porque é ignorância, às vezes, a Bíblia não porque você É, já eu- disse que não tem explicação, só tem que responder. eu lembrei desse versículo. Pronto, fazer igual o Cleudo contava uma história, não sei se você lembra da mulher que pregava no médico, todo dia lá a questão do Jonas e o peixe. E o médico falando, mas ela acredita que esse peixe do Jonas, mas se dissesse que era uma piada, eu acreditava. Aham. Agora que é. Então, vamos lá. O caso do espiritismo, né? Aquilo que chega para nós na Bíblia e nós não entendemos e nós deixamos ali e não procuramos a entender que nós entendemos que Deus deixou para não dar seguimento para entender. E o espiritismo, eles criam uma linha de entendimento antibíblico que convence as pessoas a entender de uma forma distorcida. Aham, eles aproveitam a lacuna que a gente não entende e dão uma explicação puxando para o lado deles, né? Para a teoria deles. Mas o que a irmã falou, eu pensei nisso aí, né? Quando ele fala, né? O que foi revelado, esse é para a gente compreender e ensinar e tal. Mas tem muita coisa que não foi revelado, mas que é para se aceitar por fé, né? A Bíblia fala muito da fé, né? Pela fé, Abraão fez isso, aquilo, pela fé. E hoje a gente conhece muito mais coisa do que eles, né? Do Antigo Testamento. Porque eles conheciam Deus Pai e tinham promessas, tinham profecias que falavam do Cristo e muitas coisas, além do que a gente não entende, tinha muitas outras coisas que eles não entendiam, que a gente já entende hoje, né? O mistério que Tinha muito mais fé que a gente, entendeu? Isso era muito mais forte. era pela fé E e... eles não questionavam, né? Simplesmente Deus falou, vai. Ninguém questionava, ninguém mandava só atrás. Agora a gente questionava. E a fé, ela continua sendo muito importante e a gente às vezes precisa lembrar, né? Que nós cremos por fé. É a loucura, né? A Bíblia fala que isso é loucura, porque os de fora não creem, não têm fé, eles simplesmente tentam intelectualmente compreender alguma coisa se não faz sentido. E eu não condeno eles por isso, né? Porque nós também somos assim. Mas a fé é dada por Deus, né? Um dia Deus nos deu fé para crer nele. Uhum. Se eu quero ter fé, eu tenho fé. Se fosse assim, seria. Mas aí, em relação à pergunta 25, temos aí a síntese, né? A próximo slide. O número 1 aí. As Escrituras revelam a Trindade, né, que nós vimos, não por meio dessa palavra que não consta dos escritos, ou seja, a palavra Trindade não consta dos escritos, né? A palavra Trindade é porque nós, conhecendo a Bíblia, chegamos à conclusão de que são três, né? Não tem essa palavra lá no original, mas nós conhecemos que Deus subsiste em forma de três pessoas. Não consta dos escritos sagrados, mas a existência real da ordem trina. A Bíblia mostra a existência do Deus trino, conforme se constata nos textos, né, que nós lemos. 2. Os cristãos que têm as Escrituras como exclusiva fonte de fé, aí entra, né, a fé, e creem na sabedoria revelada, não duvidam da existência de um Deus uno, né, que subsiste em três pessoas distintas, mas com substâncias, né? E são consensuais, eles trabalham são da mesma substância e tudo que eles fazem tem consenso, ou seja, eles pensam ali de alguma forma a mesma coisa.
são engajadas igualitariamente nas mesmas obras, e aí nós vemos que todas essas obras têm a participação dos três, e eles conversando entre si, eles, eu já vi algumas vezes pastores falando aqui, é verdade, que Deus ele é perfeito no seu ser, e ele não se sente solitário. Às vezes a gente pensa que Deus precisa de nós, Não, Deus criou o homem porque um dia estava lá sozinho, entediado, e resolveu, vamos criar o homem e tal, Nem que uma companhia para ele. Nada disso. Diz que ele sempre foi completo no seu ser, Ele, imagina uma eternidade, Porque a gente foi criado há pouco tempo, Eu nasci há pouco tempo, em relação à eternidade. Se você imaginar que Deus sempre existiu, e coisas que nós não compreendemos, porque o próprio tempo, em alguma ocasião, foi criada por Ele, Ele não está contido no tempo, e tem muitas coisas que não fazem sentido quando se fala em Deus. Mas Ele não é solitário, Ele é completo, Ele se complementa, Ele nas três pessoas, Ele não se sentiu só para criar o homem, Ele não se sentiu só depois do pecado do homem, resolveu salvar para resgatar a companhia do homem. Simplesmente a criação de Deus é algo que Ele fez o próprio prazer dele, para contemplar e para também louvá-lo, Nós vemos lá no catecismo, qual é o fim principal do homem, as perguntas que todos nós conhecemos, no catecúmenos. Ou seja, o fim principal do homem, o motivo pelo qual Deus criou o homem, foi para louvá-lo, para glorificá-lo eternamente, não para massagear o ego dele, fazer companhia para ele, nada disso. Ainda mais porque nós sabemos que Deus é santo e é perfeito, Então tudo que tem a ver com a possibilidade de um pecado, por exemplo, não faz parte dele. Mas então, a gente conhece o Deus triuno porque Ele revelou nas Escrituras. E Ele, como Deus triuno, participou de tudo, Criação, Ele participa da preservação da nossa vida, Ele participa do governo do mundo, da nossa vida, participou da redenção. E dizer que a gente vê na Bíblia alguns destaques, nominativos e designativos nas obras, é como ocasiões em que a gente atribui certa obra ao Pai, atribui certa obra ao Filho, certa obra ao Espírito Santo, mas na verdade são comunitárias, os três estão presentes ali. Fala que o pensamento deles é integrado, interagido, e as vontades também. Tudo funciona com coparticipação dos três. E de maneira absolutamente consensual, ou seja, eles não têm discordância. Algum comentário até aqui? Bem diferente de nós, Qualquer reuniãozinha que a gente faz para tentar entrar em acordo sobre algum assunto, saem as discordâncias, os pensamentos diferentes. Pode passar para o próximo aí. Então aqui o autor aqui do catecismo, ele avança com algumas coisas aí, esclarecendo mais um pouquinho de algumas coisas aí. Vamos ver isso aí. Há um só Deus. Nós sabemos disso, Consenso nosso também. As pessoas da Trindade são distintas. São. A Bíblia fala que são 3 pessoas. Mas elas são inseparáveis, como disse o irmão. É a mesma substância, é o mesmo ser, são inseparáveis, mas são distintos. Eu acho interessante quando Deus criou o homem, depois fez a mulher, Adão e Eva, e lá ele fala que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e se tornam os dois uma só carne, Um pouco antes, na criação, ele disse, em relação ao homem, depois de ter feito os animais, ele disse: façamos do homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Eu
eu vejo que o casamento é algo semelhante ao funcionamento da Trindade, né? Duas pessoas se tornando uma só carne. Jesus também, lá no Novo Testamento, quando é questionado a respeito do divórcio, né, pelos fariseus lá, Jesus fala, não ouvistes o que tem sido dito desde o início, né? Aí Jesus cita o texto de Gênesis, deixa o homem sua parentela, seu pai e mãe ali, se une à mulher, se torna uma só carne, e por isso são inseparáveis. Jesus fala isso a respeito do divórcio. Só que alguma semelhança, só que nós não somos semelhantes na totalidade, então a nossa unidade é falha, né? É algo semelhante, mas não igual. De certa forma, Deus na sua Trindade são distintas, pessoas distintas, mas são um só e são inseparáveis, e é um ser só. Talvez lá no fim, né, na ressurreição, talvez a gente pergunte isso diretamente para Jesus e ele explique um pouco melhor. 1 Coríntios 3 vai dizer, né, que hoje nós vemos em partes, mas então veremos face a face, a totalidade das coisas. O que a gente vê hoje não é tudo sobre Deus, nós vemos em parte, mas lá na frente nós veremos face a face. E sim nós conseguimos, talvez, né, compreender essa parte. Eu fico pensando, né, lá na ressurreição, Jesus vai viver entre nós, né? Lá, por exemplo, uma nova terra, né? Jesus vem, todos ressuscitam, né? Uns vão para o inferno condenados com corpo e tudo, sofrer com o próprio corpo lá. Quando Deus fez Adão e Eva lá no jardim, Ele não fez o homem para ser espírito isolado do corpo. Então é um estado transitório, né? Quem morre, o espírito vai para Deus e fica aguardando, né? A Bíblia fala dos que morreram em Cristo, né? Até os antigos que estão lá aguardando a volta de Cristo, porque eles estão aguardando o corpo de volta, né? Continuidade do que Deus criou. E também os que morreram em Cristo, eles já estão, eu acho que eles têm consciência, né, do que o aguardam, né, já em felicidade e tal. E os que morreram sem Cristo, já atormentados, a gente vê a parábola, né, do Lázaro e o rico, né, Lázaro, o mendigo que morreu e estava lá no paraíso, aguardando, mas na parábola ele estava consciente. Existe ali uma discussão teológica, né, sobre se a parábola descreve a realidade da consciência humana ou é só figurativo. Isso aí eu não tenho a conclusão, apesar de pessoalmente achar que tem consciência. Desde o Abel, né, que morreu lá, Deus já falou para Caim, né, o sangue do seu irmão está clamando da terra. Descreve um tipo de consciência, mas não é. Eu não posso afirmar isso, porque tem discussão, né, teológica, eu não sou teólogo. Mas na ressurreição nós vamos ter nosso corpo e Jesus estará habitando entre nós com o corpo dele também. Então, será possível, né, conversar com ele. Por mais que tenha muita gente, mas também tem muito tempo, né, a eternidade ali. Aí você entra na fila, né, eu estou na fila para conversar com Jesus, aí daqui 300 mil anos chega a minha vez. Vai chegar. Pois é muita gente. Vamos prosseguir aqui, que eu estou fugindo. Volta um pouquinho. Aí. Inseparáveis, perfeitamente identificáveis como individualidade no conjunto unitário, ou seja, são o mesmo, são inseparáveis, mas são perfeitamente identificáveis, né? Jesus é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo, Deus Pai é Deus Pai, são o mesmo, a mesma substância, o mesmo Deus, mas é possível identificar cada um. Jamais como indivíduos egocentrizados, ou seja, a comunhão, né, como se diz, o consenso entre eles, tornam eles um só, ou seja, eles são reconhecíveis nas suas unidades, mas não são egocentrizados, eles não são deuses separados, com suas idiosincrasias, né, suas diferenças ali,
Se alguém estudado puder me falar o que significa. Idiosincrasia? Não. Vamos passar. Mas deve ter algum sentido de diferenças, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, mas um só Deus. E isso vem desde a eternidade. Ele sempre existiu como um e três ao mesmo tempo. E assim se revela nas Escrituras. Todas as obras divinas, né? Criação, governo, preservação, redenção, foram pré-ordenadas, planejadas, executadas pelos três. Que a tudo preserva, agiliza, governa e destina. Uma perfeição no ser dele, né? Se Deus é três, né? É um só. Por que quando, por exemplo, ele vai se apresentar para Moisés e, enfim, no começo da história da humanidade, ao invés de ele falar, eu sou Deus, ele poderia já ter, desde o começo, já ter se introduzido como, se apresentado como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim. Por mais que as pessoas poderiam ficar, meu Deus, como assim? São três em um. Mas seria até mais fácil pra gente hoje em dia. Tipo, porque às vezes fica parecendo que são dois deuses, é um Deus do Novo Testamento e um Deus do Velho Testamento. No Novo Testamento são três em um, no Velho Testamento é o eu sou, só o Deus Pai. E aí o Espírito Santo e Jesus aparecem nas entrelinhas, assim. Eu vejo isso aí como uma revelação, como a Bíblia fala, é progressiva, né? Revelação progressiva. Ele não chegou revelando tudo ao mesmo tempo, né? Ele foi, durante a história, se revelando aos poucos, né? Então a primeira coisa que ele revelou é o fato de ser um Deus só, né? Ou seja, não estava errado, eu sou Deus. Pronto, verdade. E aí com o tempo, né, a gente vê nas Escrituras que ele foi revelando um pouquinho, né, das outras pessoas que compõem esse mesmo Deus. E hoje, para a gente, continua sendo, né, um só Deus. Né, os mandamentos, né, nos 10 mandamentos, o primeiro tem a ver com isso, né? Não terás outros deuses. Então, ele é um Deus só. Agora, esses detalhes, né, da personalidade e da composição, né, das pessoas dele, ele foi aos poucos. No Antigo Testamento, a gente vê Jesus presente lá. Apesar de não estar lá escrito como se fosse, né, o Deus Filho, mas, por exemplo, quando a Bíblia lá no Antigo Testamento fala do anjo do Senhor, nesse termo, né, o anjo do Senhor, na Bíblia, às vezes a gente vê aqui com letra maiúscula, em algumas Bíblias, né, quando fala do anjo com a maiúscula, dá a entender que era o próprio Jesus, né? Por exemplo, aquele anjo que lutou com Jacó, dá uma ideia de ser o próprio Jesus ali presente. E o Espírito Santo também, ele é revelado no Antigo Testamento, mas não fica claro lá para eles que é uma pessoa da Trindade, mas eles sabem que aquilo lá veio de Deus, né? Então a questão da revelação ela é feita ao longo do tempo, né, de forma crescente até nós hoje, né, que conhecemos agora, depois de Cristo, conhecemos o total, né, o total do que deveria ser revelado, né? A gente sabe que a Escritura ela foi selada, né? Ou seja, a revelação encerrou. Tem religiões que falam de outra Bíblia, né? Ou tem acho que os mormons que andam com um livrinho extra, dizendo que é a continuação da Bíblia. A gente não crê nisso aí. A Bíblia ela se encerrou na revelação de Cristo ali. Então a gente hoje tem a totalidade do que ele quis se revelar. Antigamente, alguém estava comentando, né? Muita fé, muito mais, né, do que a gente tem hoje. Crê em coisas que eram promessas e eles ainda não conheciam, né? Nós hoje sabemos do que a Bíblia fala no Antigo Testamento como o termo que se usa lá, acho que é um mistério, né? O mistério que havia de ser revelado. O mistério era o próprio Cristo. E tanto eles não sabiam que quando Jesus veio, eles não reconheceram ele, porque eles tinham a ideia de que seria aquele rei forte, que ia dominar militarmente e criar o reino de Deus aqui, né? Tanto que era um mistério. Quando ele veio,
mostrou um Deus que morreu, né? Eles não sabiam os detalhes da vinda de Cristo. Aqui a gente terminou, pode passar para o A próximo. palavra erros pode ser característica ou uma particularidade. Ah, sim. Essa palavra. Idiosincrasia, né? Então ele é um só, não é egocêntrico e ele não se mostra com suas diferenças, né, particularidades. É perfeito na unidade. Aí fala que Ele não é. Eles são três pessoas, mas não são três deuses, né? porque embora ele seja, por exemplo, a pessoa que tem que se acha o centro das atenções, né, é egocêntrico. Uhum. Mas nesse caso aí, mesmo ele sendo, ele deveria ser o centro das atenções, mas não se acha egocêntrico. Mas nesse, Eu não sou nesse caso tem a ver com a vaidade, né? Ele não é vaidoso Embora em torno de ele cada um ali, suas particularidades. Né? embora ele seja o maior, ele não Ali falando da divisão da Trindade, né? Ou seja, a Trindade, nenhum se sobressai ao outro em relação às suas características. Né? Aí, Maia, fala. Só em relação a essa dúvida de por que Deus lá no Antigo Testamento se revela dessa forma, falando primeiramente dele, por isso que é importante a gente, por isso, na verdade, que tem o credo dos apóstolos, né? Porque os reformados, eles sistematizaram o estudo, para justamente a gente ler com o pressuposto. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós já temos essa ideia de que existe a Trindade. É por isso que existem as heresias, porque eles não têm esse pressuposto. Eles pegam partes isoladas e vão a partir do tudo. E nós não, os reformados, eles já pegam, já vão começar a ler a Bíblia com o sistema, porque já compreende a Bíblia como um todo, e não pegar lá de fato isolado. Aqui é dessa forma, lá na frente é de outra forma, não. A Bíblia ela é uma só. Então a gente já lê a Bíblia com contexto e como pano de fundo. Sim, a compreensão total. E tem que ser alguma coisa sistematizada, né? E de conhecimento nosso, né? Para que nós afirmemos mesmo com convicção, né? No que nós cremos. Né? Deus único e trino ao mesmo tempo. Lá no Antigo Testamento, lá desde de Gênesis, Deus se manifesta já em pessoas diferentes. Quando Deus diz lá em Gênesis, façamos o homem, ali já subentende que tem mais de um. Só que essa revelação de quem e qual que é o papel de cada um, ela é progressiva, não vai acontecer de forma direta, né? É progressiva. Por exemplo, todas as aparições que é citado lá no Antigo Testamento, de homens ou de anjos, né? Filho de homem, que é a visão do Daniel, filho do homem, a visão do Daniel era uma visão que estava tendo de Jesus. Aí, aquelas aparições, né, por exemplo, o anjo que apareceu lá para Abraão, né? Ali é o que a teologia vai chamar de teofania. Todas as teofanias, quando aparece Deus em uma forma, né, ali, humana ou de anjo, no Antigo Testamento é Jesus. Sim. Não é Deus Pai. Deus Pai nunca ninguém viu. Não tem toda a teofania é Jesus se manifestando, é a pessoa de Jesus se manifestando. Só que a gente só passou a compreender isso depois que Jesus realmente se encarnou, porque daí não era mais uma teofania, mas era de fato a encarnação do próprio Deus aqui na Terra. E aí que a gente conseguiu compreender as teofanias, que era de fato Jesus. E Jesus só veio, como vai dizer lá em Gálatas, na plenitude dos tempos. Né? Então Deus criou tudo, planejou tudo, guiou toda a história de uma forma que tudo conduziria para essa vinda de Jesus. É por isso que Jesus, quando Deus diz que ele veio na plenitude dos tempos, ele quer dizer que ele veio na hora que ele precisava vir. Exatamente naquele momento, porque ele preparou o mundo, toda a história da humanidade, e guiou isso, cada passo, em cada detalhe, para culminar na vida de Jesus. Então, a resposta seria, né, para a pergunta da Luísa, por que Deus não se revelou desde o começo, de forma completa, dessa forma que a gente conhece hoje? É justamente isso, que ele queria conduzir toda a história para chegar na plenitude dos tempos, na revelação de Jesus, para ele criar de fato um povo. E
E a gente vê pistas disso no Antigo Testamento, mas eles não sabiam exatamente o que seria o próprio Jesus. Só para esclarecer, até 10h30, né? Hã? É 10h30. Até 10? Não, 10. Então eu já estourei o tempo. É 10h30. A gente sempre faz essa coisa. Vamos concluir aqui então, se alguém estiver muito apressado. Mas aqui eu gosto desse texto aqui de João. Eu vou ler aqui algo interessante que eu vejo, comparando Gênesis com o relato aqui em João. João começa o Evangelho falando do Cristo, né? A gente vê lá em Gênesis a criação, está lá, né? Façamos o homem, a nossa imagem segundo a nossa semelhança e tal. Nós vemos ali Deus triuno no começo, conversando, né, entre si, entrando no consenso de criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas João vem colocando mais coisas em cima aqui no Novo Testamento que ilumina o texto de Gênesis. Ó, comecinho de João. No princípio era o Verbo, e aqui João ele está mostrando que Jesus era Deus, né? Então, o livro de João ele esclarece que o Jesus, homem, é o próprio Deus, né? Divindade de Cristo. Ó, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, ou seja, transformando o Verbo em Jesus, né? No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha que interessante, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Até aqui. Se a gente partir por uma divisão da Trindade, né, por exemplo, separar a Trindade e colocar um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, se formos atribuir funções à Trindade, a gente vê o que João fala a respeito de Jesus. Quando fala que ele é o Verbo de Deus, né, o Verbo tem a ver com a palavra, né? E a gente vê lá em Gênesis como foi criado todas as coisas, né? Disse Deus, veja a presente do Verbo ali. E fala aqui que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada foi feito se fez. É João esclarecendo que Jesus é o Deus Criador, uma das funções na Trindade. Ele participou da criação, sendo o Verbo de Deus. As coisas foram feitas por intermédio dele. A gente sabe que ali estava Deus na Trindade, né? Como a gente tinha falado, eles todos participam dos mesmos eventos. Mas a gente vê aqui que Jesus não era um papel secundário, um Deus, uma divisão menor de Deus ali, uma pessoa abaixo do Deus Pai e tal. Aqui João deixa claro que ele era Deus, ele era o Verbo de Deus, todas as coisas foram feitas por ele próprio, em última instância, né? Ele participando da Trindade, criando as coisas também. E a gente pensa nisso, é muito interessante, né? Saber que o próprio Deus, quando a gente fala que Jesus era o próprio Deus e encarnou, a gente, às vezes eu, né? Não vou nem falar da gente, fica na mente que Deus Pai é o que subordina os outros dois, e que Deus Pai ordenou e o Filho cumpriu, né? A gente sabe que isso aconteceu também, né? Aí ele descreve. E a gente às vezes deixa de compreender que o Jesus era o próprio Deus, né? Com um papel total ali, com igualdade, ele próprio criando as coisas em conjunto com a Trindade ali. Não era um Deus subordinado ao outro, né? Ele era o próprio Deus que morreu no nosso lugar. Terminando aqui, correndo para terminar, pode passar para o próximo. Volta um. Cremos em um Deus Todo-Poderoso, né? Ele criou tudo a partir de nada. Pode ir para a próxima. Como eu disse aqui, nada foi feito sem a mediação do Filho, né? O servo participante da criação, mediador da ordem criada. Lá está o texto de João, né? Primeiro, João 1, João 3 ali. Próximo. Cremos que nada se revelou sem a instrumentalidade do Espírito, ou seja, o Espírito ele tem participação também, né? Na criação e tudo mais, e na revelação. Nada se revelou sem a instrumentalidade do Espírito, né? O Espírito Santo presente o tempo todo,
Eu vejo o Espírito Santo com a função ligada à presença na vida das pessoas, né? A iluminação do coração. É como se fosse o Deus habitando em nós, né? Aí ali, ó, o Filho é o revelador do Pai, o Espírito Santo o revelador do Filho, de modo que o autor ele quer mostrar que eles têm funções, mas todos participam das funções uns dos outros ali. Por fim, ali conhecemos o Filho pelo Espírito Santo. Os textos vão dizer, né, que o Espírito seria o Consolador, que viria ali para fazer com que nós nos lembrássemos do que o próprio Jesus falou. Também tem um texto, até eu acho que eu falei no domingo passado dele ali, que é impossível, né, que nós, no caso ali do texto, falava de Pedro, mas Jesus falando, né, que era impossível, Pedro e também nós sabemos disso, que é impossível chegar à conclusão de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, se não for o próprio Deus que nos revelar, né? Então o Espírito Santo trabalha nos fazendo compreender quem é Deus, quem é Jesus, o papel de Jesus na nossa salvação, né? Vamos encerrar? Alguém pode ainda comentar, se quiser, tá? Fala da igreja, né, em relação ao credo, o que a igreja crê, tudo que nós vimos ali. A igreja de Cristo crê em todas essas coisas, é por isso que criou, né, lá a mini confissão de fé, que é o credo apostólico. Algum comentário? Senão nós vamos encerrar. Vamos orar, encerrando. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez compreender quem é o Senhor e também o que o Senhor fez por nós. E além disso, o Senhor nos faz compreender o que vem ainda futuramente, que é a concretização da redenção que o Senhor achou por bem nos agraciar. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, nos dando entendimento, nos fazendo compreender a Tua palavra, e pedimos, ó Pai, por cada um de nós, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, sempre fé no Senhor, esperança no Senhor, mesmo em meio a qualquer dificuldade que nós tenhamos, ó Pai, nessa vida. Olhando para frente, olhando, ó Pai, para a esperança da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, aguardando, ó Pai, o dia de sua volta. Peço, ó Pai, que o Senhor nos leve para nossas casas em segurança, que o Senhor nos dê, ó Pai, tranquilidade nesse dia, e que à noite também possamos continuar louvando o Senhor, estudando a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.